Espiritismo e Vida. Divaldo Pereira Franco. Pelo Espírito Viana de Carvalho. Anunciado por Jesus, há 2000 anos, como o Consolador que viria restituir a pureza dos seus ensinos e apresentar novas lições para a humanidade, o Espiritismo é o sol da nova era, apontando as diretrizes e os caminhos que levam o homem à redenção, através da evolução moral, da prática do bem, da caridade e da solidariedade para com todos. Nesta magistral obra do mestre Viana de Carvalho, psicografada por Divaldo Franco, 30 mensagens abordam temas da maior relevância e do interesse de todos os espíritas e espiritualistas. Constituem verdadeiras lições de vida, que nos abrem infinitos horizontes, facultando-nos avançar mais nos degraus de evolução. Obra marcante, que alerta, que ilumina e conforta. Divaldo Pereira Franco é um dos mais conhecidos oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. Com a orientação de Joana de Angelis, sua mentora, tem psicografado mais de 200 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde que vai ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Há mais de 50 anos, em parceria com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, fundou, no bairro de Pau da Lima, a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade do Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Espiritismo e Vida. Anunciado por Jesus, há 2000 anos, como o Consolador alma que viria restituir a pureza dos seus ensinos e apresentar X e novas lições para a humanidade, o Espiritismo surgiu na Terra como o sol da nova era, repetindo as páginas de incomparável beleza que lhe narravam a existência luminosa e trazendo informações compatíveis com os altos níveis da ciência e do pensamento contemporâneos. No báratro das teorias alucinadas que dominavam o século XIX, apoiadas algumas pela insensatez de apressados investigadores da ciência médica e da metapsíquica, em face dos tormentos que avassalavam as emoções e a perda de rumo espiritual das religiões ortodoxas, o silêncio das sepulturas foi quebrado, e as vozes dos seus ecoaram em toda parte, convidando a uma profunda análise a respeito da vida e do seu sentido psicológico. Apresentando-se de maneira algo burlesca, através das mesas falantes e girantes, logo despertou a alegria de inúmeras personalidades que se interessavam por penetrar no denominado mistério do insondável, procurando explicações lógicas para todas as ocorrências do cotidiano. Inicialmente em forma de divertimento para a frivolidade social, o objetivo era chamar a atenção das pessoas sérias e devotadas à verdade, conforme aconteceu quando o professor Rivail teve a oportunidade de participar de uma dessas experiências na residência da senhora Plaine Maison, na última terça-feira de maio de 1855. Detectando a profundidade da experiência e o seu sentido grave, o eminente mestre de Lyon resolveu-se por examinar com cuidado a interessante fenomenologia, terminando por dedicar toda a existência ao seu estudo e estruturação da doutrina espírita conforme lhe anunciaram os imortais. Enfrentando dificuldades inimagináveis e perseguições inclementes, o futuro codificador do espiritismo compreendeu que estava diante de monumental desafio, ante a perspectiva de oferecer ao mundo do seu do tempo futuro, as respostas que se demoravam desconhecidas desde os primórdios das eras, a respeito da imortalidade do espírito, da justiça divina, da reencarnação e do messianato de Jesus. Entregando-se à observação sistemática e ao cotejo das mensagens que passaram a chegar-lhe das mais variadas procedências, sob a inspiração do Espírito de verdade selecionou, coligiu e comentou os notáveis ditados mediúnicos,
construindo uma obra granítica estruturada em o Livro dos Espíritos, sua pedra angular, do qual surgiriam, cada um a seu turno, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, enquanto eram também apresentados os opúsculos O que é o Espiritismo e o Principiante Espírita. Estava terminada a magistral obra que assinalava a época nova para a sociedade contemporânea, assim como a dos tempos por vindouros. Na sua condição de ciência de observação, o Espiritismo elucida a origem dos fenômenos mediúnicos, o seu mecanismo e as suas ocorrências, eliminando o miraculoso em que sempre estiveram envoltos, as superstições, demonstrando tratar-se de manifestações centradas em faculdades de que todas as criaturas são portadoras, radicadas no organismo. Como filosofia, explica ao ser que somos, de onde viemos, para onde vamos, oferecendo-nos diretrizes comportamentais edificantes em favor da harmonia que nos deve acompanhar no processo da evolução intelecto-moral. Como religião, tem a ver com todas as doutrinas espiritualistas, porque os seus postulados, estruturados no Evangelho de Jesus, conforme ele os pôs e viveu, assim como os seus primeiros discípulos, têm como fundamentais a crença em Deus, na justiça divina, na imortalidade da alma, na ética moral dignificadora, na prece, na sublime vivência da caridade sob todos os aspectos em que se apresente. Enfrentando todas as alterações do pensamento e das conquistas científicas dos últimos 152 anos, permanece irretocável, não havendo sido ultrapassado em um único ponto, nem teve necessidade de atualizar os seus conceitos, porque perfeitamente corroborados por essas doutrinas. Aliás, o Espiritismo marcha à frente do progresso, porque as suas diretrizes procedem do mundo das causas, enquanto a cultura e a investigação enfrentam os efeitos dos quais retiram as suas conclusões. Nada obstante, se algum dia for demonstrado, conforme elucidou Allan Kardec, que algum dos seus postulados se encontra ultrapassado, deve-se levar em consideração aquilo que a ciência constatou, não gerando qualquer perturbação no contexto geral da doutrina, que é progressista, embora as suas bases imutáveis. O conhecimento do Espiritismo liberta o ser humano da ignorância em que se encontra, abrindo-lhe as portas do futuro para a felicidade que alcançará desde que se comporte dentro dos conteúdos dignificadores de que se faz objeto. Desse modo, podemos afirmar com serenidade que Espiritismo e vida são termos da mesma equação existencial. Reunimos na presente obra 30 mensagens que fomos ditando ao longo de vários anos, abordando temas de atualidade conforme as ocorrências de cada época. Não seja de estranhar que tenhamos colocado mais de uma página abordando a mesma temática, considerando-se que foram escritas em períodos diferentes, portanto, mantendo o mesmo conteúdo, nada obstante com outros enfoques. Outros sim, alguns temas foram por nós, oportunamente, estudados em outras obras que se encontram publicadas. Diversas dessas mensagens foram divulgadas pela imprensa espírita, assim como a leiga, e que ajustamos ao conjunto para sua maior harmonia. Não temos qualquer veleidade acadêmica ou presunção intelectual, e as escrevemos com a mente e o coração, tendo em vista a imensa dívida que nos pesa na consciência em relação ao Espiritismo, que foi, em nossa existência anterior, a bússola que nos conduziu pela difícil trajetória carnal. Tendo-me vinculado às suas fileiras iluminativas, quando jornadeava no corpo somático, nele encontrei o rumo libertador para as necessárias transformações interiores que me prepararam para o futuro, mergulhado conforme nos encontramos na imortalidade. Apresentando ao público legente as nossas reflexões em torno do Espiritismo, contamos com a sua tolerância e compreensão pela singeleza das mesmas, no entanto, revestidas de sentido espiritista e libertador para as consciências adormecidas nos vícios e os sentimentos atormentados pelas paixões. Exorando as bênçãos de Jesus para todos nós, os filhos do Calvário,
Agradecemos a paciência de todos aqueles que nos honrarão com a sua leitura. Salvador, 16 de setembro de 2009. Viana de Carvalho. 1. Exaltação ao livro espírita. Repositório feliz da trajetória histórica da humanidade, o livro é o silencioso mensageiro dos tempos, apresentando os fastos das culturas do passado e as narrativas sobre homens e mulheres que desfilaram pelas páginas das diferentes épocas e jazem hoje amortalhados, porém vivos, aguardando ser consultados. Desde as escritas rupestres às esteias de pedras, as argilas, papiros, pergaminhos, tábuas, peles de animais até o momento grandioso da descoberta do papel, a partir dos sinais toscos e informes até as letras e caracteres bem definidos, as mensagens vivas referindo-se às glórias e misérias da humanidade passaram através dos seus registros de uma para outra geração, eternizando os acontecimentos. Foi ele que auxiliou o desenvolvimento da razão humana e contribuiu decisivamente para a conquista do conhecimento, abrindo mais amplos e grandiosos espaços para o pensamento. Imortalizado através dos evos, alcançou este momento relevante de tecnologia insuperável, permanecendo insubstituível. Não obstante a glória da ciência virtual, ele prossegue oferecendo contribuição própria indispensável ao processo de evolução das criaturas. Perpetuando o pensamento oriental, rico de sabedoria e de mística, na Grécia e em Roma preservou para o futuro a genialidade de Tucídides, de Esquilo, de Hesíodo, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, de Hipócrates, de Leucipo, de Epicuro, de Heródoto, de Pitágoras, de Homero, de Cícero, de Ovídio e de incontáveis mensageiros de Deus e do progresso para auxiliarem o ser humano no avanço inevitável para a aquisição da sabedoria. Posteriormente, em diferentes períodos, fez-se a alavanca para impulsionar a cultura, tornando-se responsável pelos momentos grandiosos das decisões magnas da sociedade, através de Shakespeare ou de Charles Dickens, de Dante Alighieri ou de Voltaire, de Teresa de Jesus, a Santa de Ávila, ou de Jean-Jacques Rousseau, de Sor Joana Inés de la Cruz ou do Marquês de Beccaria penetrou no bojo das criaturas humanas e fez desmoronar as masmorras da ignorância ou construiu-as na emoção de muitos, assinalando profundamente cada época. Graças a Goethe, através dos sofrimentos do jovem Werther, induziu ao suicídio inúmeros adolescentes frustrados afetivamente que se identificavam com o drama da infeliz personagem, sulcando vidas com amargura. O mesmo aconteceu com Tolstói, no seu Ana Karenina, de que se arrependeria dolorosamente mais tarde. No entanto, noutros momentos desencarcerou milhões de vidas quando se apresentou como fonte geradora de esperanças no formato de obras espirituais em todas as culturas, culminando em o Novo Testamento, que retrata o maior momento da história. Apesar da missão sublime de que se encontra investido, nem sempre aqueles que o escrevem dão-se conta da sua significação e objetivo. Por isso, no livro espírita encontramos a mensagem dele vida eterna desvestida de sortilégios e dogmatismos, refletindo a transparente claridade da vida exuberante. Foi Allan Kardec quem o brindou com eloquente entusiasmo e imbatível coragem, lutando contra os preconceitos e as paixões servis ao apresentar em Paris, em 1857, o Espiritismo, despido de sofismas e silogismos, das complexidades de sistema e dos conflitos de escolas filosóficas através de O Livro dos Espíritos, hoje patrimônio da humanidade. Contendo as questões mais palpitantes do pensamento histórico analisadas pelos imortais, é síntese de sabedoria em todos os sentidos, que as conquistas da ciência contemporânea vêm confirmando a cada dia. Escrito com clareza meridiana e acessível aos diferentes níveis culturais, tem resistido às revoluções das diversas ideologias sem sofrer qualquer prejuízo de conteúdo ou de forma, transcorridos 144 anos quase após a sua publicação.
base de sustentação da doutrina espírita, desdobra-se em outros que são fundamentais para a compreensão do ser, do destino, da dor, dos objetivos essenciais, quais sejam: o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a gênese e incomparável harmonia entre a ciência, a filosofia e a religião, unindo a razão ao sentimento, a ética e a moral, o pensamento e a emoção, como ninguém dantes o conseguira. Graças a esse conjunto estrutural, desdobra-se em novos livros de orientação e consolo, de esclarecimento e debate, de informações valiosas e de revelações incomuns, dignificando a vida de todos os seres que habitam a Terra, por elucidar que o processo evolutivo é inestancável, a todos facultando a glória da plenitude. Por essas razões, exaltamos o livro espírita, nele encontrando Jesus descrucificado e libertado dos mitos com que o ocultaram através dos tempos, retornando ao planeta, a fim de erguê-lo na escala dos mundos e impulsioná-lo no rumo do Pai. 2. Homenagem a Allan Kardec. As exuberantes claridades do século das luzes não foram suficientes para arrancar a criatura humana do materialismo e do pessimismo. Enquanto as escolas de pensamento se debatiam nas rudes procelas do cepticismo e da negação, apoiadas sobre os alicerces do mecanicismo científico, afirmando a morte do ser no momento da anóxia cerebral, igualmente alargavam-se os horizontes da investigação em torno da personalidade e do comportamento, da psique e da saúde mental, tentando-se compreender a estrutura profunda do inconsciente e da sua constituição neurológica. Teorias grandiosas apareciam com entusiasmo e amorteciam dominadas por outras não menos esdrúxulas, que deslumbravam as mentes aturdidas e cansadas do Deus teológico e arbitrário, que atemorizava e punia sem compaixão em nome do amor que preconizava em seu nome. Pensadores cristãos sinceros, não obstante, proclamavam a necessidade de uma releitura do Evangelho baseados na necessidade de uma renovação moral fundamentada em Deus de liberdade. Espíritos notáveis reencarnados, quais Lamennais, Lacordaire e outros legítimos servidores do bem, após iniciarem a nova era do pensamento cristão através do seu periódico L'Avenir, convidando os teólogos e estudiosos católicos a uma revisão dos textos evangélicos e aplicação mais consentânea com os dias de então, viram o seu órgão ser fechado pela intolerância clerical, em tentativa cruel de silenciar-lhes a voz, mas não desistindo de dar prosseguimento à luta em favor de uma sociedade feliz e realmente cristã conforme os postulados enunciados e vividos por Jesus. Dessa forma, pairava na psicosfera cultural da França e do mundo algo de extraordinário que deveria acontecer para alterar completamente e por definitivo a conduta religiosa que se debatia nos estertores da obstinação medieval, sobrevivente a todos os avançados passos do conhecimento existente. Eram os prenúncios da chegada do Espiritismo, cujos missionários responsáveis pelo ministério já se encontravam reencarnados uns, enquanto os outros preparavam a instalação da nova era. O materialismo vigoroso era a resposta das conquistas logradas nos laboratórios e da reação filosófica de homens e mulheres que não mais se submetiam aos ditames escravocratas das paixões que produziam o fanatismo religioso, sempre distante da realidade, porém, dominante e perverso. A razão, naqueles dias, libertava-se dos grilhões do magister de Chite e a severa vigilância na literatura, que somente podia proclamar aquilo que estivesse sob os ditames da revisão religiosa autorizada pelo imprimatur da Igreja, começava a perder força e poder. O panfletismo e as impressões desautorizadas sacudiam as mentes e os corações que aspiravam por liberdade, abrindo os horizontes da fé para novas conceituações e procedimentos. Foi nesse barato que surgiu o Livro dos Espíritos, publicado pela coragem moral e cultural de Allan Kardec, graças ao compromisso estabelecido com o Senhor Dentu e mantido pela sua viúva, Senhora Melanie, que lhe honrou a memória, ensejando a impostergável revisão e reestudo da doutrina de Jesus sob a óptica da razão e da ciência,
confirmando a indestrutibilidade do espírito, a sua comunicabilidade com os seres humanos, a reencarnação, e apresentando a ética moral que ressuma do seu evangelho, e que se encontrava mergulhada no abismo da ignorância e dos interesses subalternos. Com as novas propostas espíritas, os camartelos do bom senso e da investigação abriram as carcomidas bases das religiões dominantes, facultando novas incursões filosóficas na interpretação dos textos de Jesus e dos seus discípulos, que trouxeram coragem e alegria de viver aos milhões de sofredores aquartelados nos sombrios redutos da ignorância, do medo ou do desespero e da revolta. O Espiritismo veio confirmar a promessa de Consolador proposta por Jesus antes de despedir-se dos amigos, com os notáveis instrumentos da investigação científica e do pensamento ético, ensejando a religião do amor e da razão, únicos requisitos que podem oferecer resistência contra o mal e a perversidade histórica sempre presente nos comportamentos humanos. Inesperadamente, em face do cinismo e da vulgaridade que o materialismo propunha ao comportamento com expressões hedonistas desgastantes, sentindo-se aturdido e desestruturado, levantou-se para exterminar o espiritismo, utilizando-se do ridículo que antes dirigia aos clérigos e religiosos outros para atingir os médiuns, que eram acusados de charlatães ou de psicopatas, não ocultando os estertores agônicos em que se estorcegava. Enquanto os religiosos levantavam bandeiras de nova caça às bruxas, repetindo os desgastados refrões medievais, de intervenção demoníaca na sua conduta, o cepticismo orgulhoso e vão ridicularizava a mediunidade e os espíritas utilizando-se de epítetos chulos e mesquinhos, para subestimarem a nova revolução que ignoravam, não tendo a coragem cultural de se dedicarem ao seu estudo e análise. É sempre mais fácil combater o que se ignora, mantendo-se na presunçosa figuração de sapiente do que reconhecer os próprios limites, avançando sempre no rumo de sempre enobrecida erudição. Isto porque, o conhecimento que realmente liberta impõe conduta compatível com as informações constatadas, exigindo radical mudança dos hábitos doentes e primários com os quais se encontra acostumado o indivíduo, para galgar um patamar mais elevado de comportamento, que exige esforço, porém compensa pela plenitude que propicia. O Espiritismo é uma ciência de profundas consequências ético-morais por estruturar-se na compreensão de uma filosofia existencial estribada no comportamento saudável. De nada adiantaria o conhecimento da imortalidade da alma e os efeitos da sua conduta terrestre, se não proporcionasse uma alteração real na maneira de ser do indivíduo que lhe assimila aos paradigmas. Exige, portanto, expressivo esforço do seu adepto para que se ajuste aos seus impositivos doutrinários. Sobrevivendo ao século das luzes que pôde mais clarear com as estrelas fulgurantes das suas propostas, venceu o sobranceiro século da ciência e da tecnologia, sem que qualquer um dos seus postulados sofresse alteração ou fosse superado, antes confirmados pelas diferentes áreas da investigação científica, seja na física quântica, quanto na biologia molecular, na psicologia transpessoal, quanto na embriogenia, havendo enfrentado as mais avançadas conquistas revolucionárias dos últimos tempos, quais os transplantes de órgãos, a criogenia, a clonagem, a fecundação in vitro, a virusterapia. É o maior adversário da eutanásia, do aborto criminoso, da pena de morte, do suicídio, das guerras, sempre de pé contra o direito humano de matar, avançando estoico pelos caminhos do terceiro milênio com as suas propostas libertadoras e nobres, construindo o homem mais saudável, integral e a sociedade feliz por todos anelados. Dessa forma, recordando o ínclito codificador Allan Kardec, que abriu a cortina da nova era com seu caráter invulgar de homem de bem, de erudição e de dignidade, nós, os espíritos espíritas, agradecemos a sua contribuição e valor, por haver sido excelente instrumento do mundo espiritual para a humanidade no momento mais grave do pensamento histórico de todos os tempos. 3. Honra a mediunidade.
sem recorrermos à intimidade das civilizações mais recuadas do Oriente e do Ocidente, detendo-nos apenas na cultura judaico-cristã, encontraremos a presença da mediunidade em todas as épocas, assinalando seus fastos com a presença de venerandas entidades, que se encarregaram de orientar o destino dos seus governantes e do povo em geral. Moisés, inspirado pelos espíritos guias da humanidade, recebe os 10 mandamentos, que se transformaram em soberano código para os tempos do futuro até os nossos dias, assinalando os comportamentos do homem e da mulher. Em diversas ocasiões, na grande travessia do deserto, convive com os mentores e transfere a percepção psíquica aos anciãos de Israel, enriquecendo-os com ectoplasma, a fim de que pudessem vivenciar a elevada experiência de ordem espiritual. 2 jovens, Eldad e Medad, tomados pelas vozes espirituais, profetizam e provocam ciúmes, sendo, porém, apoiados por Moisés, que afirma gostaria que todo o povo pudesse fazer como eles, confirmando-lhes a faculdade mediúnica. Todos os profetas mantiveram os mesmos vínculos com os espíritos elevados que os guiavam, avançando no tempo em momentosas precognições que se consumaram através de ricos detalhes, que os tornaram verdadeiros mensageiros do mais alto. José, igualmente inspirado, interpretou o sonho do faraó, e se tornou ministro no Egito, auxiliando-o enquanto viveu. Daniel, mediunizado, traduziu a legenda estranha que apareceu na sala do rei Baltazar, da Babilônia, anunciando a destruição do reino, conforme se verificou logo depois. A vinda de Jesus fez-se anunciada espiritualmente através dos séculos na condição de Messias, que viria a instaurar um reino superior entre os homens da terra, e todo o seu ministério foi assinalado pelas contínuas comunicações com a erraticidade. Transfigurando-se, diante de Moisés e Elias, no Monte Tabor, inaugurou o período das futuras reuniões espíritas de materialização. Logo depois, libertou o jovem epiléptico da ação tenebrosa de um espírito imundo. Não poucas vezes dialogou com os obsessores, concitando-os a libertar aqueles que lhes padeciam as injunções dolorosas. Curou, à distância, o servo do centurião, detectando vida em pessoas consideradas mortas, como a filha da viúva de Naim e Lázaro, que trouxe de volta a lucidez da consciência, arrancando-os do estado profundo de catalepsia. Não bastassem os inúmeros testemunhos da sua mediunidade sublime, após a morte retornou inúmeras vezes, a fim de demonstrar a sobrevivência da vida ao decesso tumular, aparecendo em diferentes períodos da humanidade a homens e mulheres valorosos, para que dessem prosseguimento aos ministérios abraçados, desse modo contribuindo com o progresso próprio da sociedade. Médiuns extraordinários passaram pelos séculos convidando à reflexão e ao apostolado do bem, assinalando as suas existências com a abnegação e o devotamento, despertando mentes e corações para os deveres espirituais e o entendimento a respeito da transitoriedade da existência carnal. Malsinados uns e perseguidos outros, celebrizados diversos e glorificados alguns que passaram santificados à posteridade, enquanto expressivo número teve a existência corporal encerrada pela intolerância religiosa nas fogueiras e vitimados por outras penas cruéis, deixaram um rastro luminoso, anunciando a imortalidade do espírito, para que os seres humanos pudessem manter a esperança e a alegria nas lutas ásperas e nos testemunhos dolorosos. Com Allan Kardec, o nobre codificador do espiritismo, a mediunidade abandonou as paisagens do mito e da acusação, deixando de ser graça especial concedida a alguns ou psicopatologia lamentável, para assumir o seu papel real de ponte entre as dimensões física e espiritual, facilitando o intercâmbio entre os seres, ao tempo em que dignificou a conduta moral terrestre. A faculdade mediunidade se radica no organismo, independendo dos valores morais do indivíduo, sendo, portanto, desse ponto de vista, neutra. Nada obstante,
Os requisitos pessoais de cada um constituem significativo polo de atração para os espíritos que, mediante a afinidade vibratória, passam a acompanhá-lo, interferindo em seus pensamentos, palavras e atos. Em razão disso, a mediunidade impõe comportamento ético-moral dignificante, através do qual o instrumento se transforma, alterando a conduta para melhor, assim contribuindo em favor da renovação do grupo social e da humanidade em geral. Na sua condição de faculdade orgânica, está presente em todos os seres humanos em diferentes graus de desenvolvimento, sendo em uns ostensiva, enquanto que em outros muito sutil, podendo ser desdobrada através de exercícios e estudos, que lhe dilatam as possibilidades de manifestação. O estudo é, desse modo, fundamental, a fim de que sejam identificados os fenômenos de natureza anímica e liberados, facultando o intercâmbio lúcido e claro, sem interferência dos registros do inconsciente do próprio médium. Ao mesmo tempo, a educação moral é de relevância, porque oferece os instrumentos indispensáveis à sublimação espiritual no processo de vivência dos recursos que se encontram em disponibilidade. No passado, algo remoto, pitons, pitonisas, hierofantes, gurus, sibilas, auríspices, em face do atraso moral das sociedades em que viveram, não se preocupavam com os valores profundos da dignificação pessoal, embora em alguns santuários indianos, egípcios, gregos e romanos, houvesse uma seleção de qualidade em torno daqueles que apresentavam as faculdades mediúnicas, a fim de se tornarem dignos de credibilidade. Graças a Allan Kardec, que pôde mensurar os requisitos morais dos médiuns, no que diz respeito à qualidade das comunicações espirituais, os mesmos passaram à posição de metas que devem ser alcançadas, como indispensáveis à comunicação com os espíritos superiores. Nesse processo de crescimento ético do médium, a gratuidade, no exercício das faculdades de que se faz portador é relevante, porque não tem o direito de locupletar-se do esforço do seu próximo, vendendo as informações que lhe são concedidas sem qualquer tipo de cobrança, para o bem de todas as criaturas. A questão diz respeito, não apenas, à necessidade de serem gratuitas todas as suas atividades mediúnicas, ampliando-se o conceito, para que o médium evite as homenagens que agradam ao personalismo, que exaltam os sentimentos menos edificantes, os presentes com que são comprados indiretamente, aprisionando-os nos cofres dourados do poder transitório e dos recursos endinheirados daqueles que se acostumaram a tudo resolver através do mercantilismo. Cabe ao médium manter-se em constante sintonia com seus guias espirituais, a fim de poder servir a todo instante e não somente em horas reservadas para o mister. O fenômeno mediúnico dá-se a miúde, a cada momento, desde que o intercâmbio com os espíritos, consciente ou inconscientemente, é contínuo, em face da sincronização mental e moral existente entre os encarnados e os desencarnados. A mediunidade, portanto, ascende de nível orgânico para emocional e comportamental, ensejando uma perfeita identificação com a recomendação de Jesus, quando propõe: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Trabalhando a mediunidade gloriosa através da dedicação e do desinteresse pelas questões materiais e retribuições humanas, elogios, demonstrações de reconhecimento, honradas terrestres, destaques na comunidade, o servidor torna-se credor da assistência dos espíritos nobres que trabalham em favor da humanidade. O sofrimento, a solidão, a incompreensão que experimenta, portanto, ainda são os caminhos e métodos mais valiosos para conduzir o medianeiro à interiorização, à vivência dos postulados do amor e da caridade, sintonizando melhor com os ideais do bem e conseguindo, a passo, a felicidade do mediumato, que lhe deve constituir meta a alcançar. 4. A dialética do Espiritismo. Por singular coincidência,
enquanto Karl Marx apresentava em Londres o seu Manifesto Comunista, no dia 31 de março de 1848, naquela mesma noite, em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, os espíritos conseguiram comunicar-se com a família Fox através de ruídos, realizando uma façanha dantes ainda não conseguida com o mesmo êxito, que foi o intercâmbio mediante perguntas e respostas lúcidas. É verdade que em diferentes épocas da humanidade as comunicações espirituais se fizeram exuberantes, mediante ruídos, aparições, materializações e transportes de objetos sem contato físico, mas a partir dessa data foi possível estabelecer contato direto e programado, de que resultaram incontáveis benefícios para as criaturas terrestres. Graças à irrupção da mediunidade ostensiva responsável pela ocorrência dos fenômenos exuberantes, na mesma ocasião em que surgiu a dialética marxista, igualmente trabalhada por Engels, os pródromos de uma outra de natureza espiritual se desenharam nos painéis da cultura, a fim de que o ser humano que se encontrava submergindo no materialismo cruel tivesse possibilidade de encontrar um roteiro de segurança para a própria iluminação e felicidade. Ocorreu esse evento quando Allan Kardec, o magnífico codificador do Espiritismo, observando aqueles fenômenos perturbadores para a cultura da época, encontrou a sua lógica, resistindo às mais variadas hipóteses que se levantaram para negá-lo ou diminuir-lhe a vitalidade, apresentando o resultado das suas cuidadosas observações e reflexões através do Livro dos Espíritos. Com essa obra granítica nasceu a dialética espírita, portadora de conteúdos para resistir aos camartelos do marxismo e de outras expressões do materialismo. Filosoficamente a dialética, segundo Hegel, é a natureza verdadeira e única da razão e do ser que são identificados um ao outro e se defendem segundo o processo racional que procede pela união incessante dos contrários, tese e antítese, numa categoria superior, a síntese. Por sua vez, Marx definiu a dialética como o processo de descrição exata do real, fundamentando a sua proposta nas lutas de classe, nos relacionamentos entre o trabalho e o capital, que desbordaram na Revolução Proletária. Allan Kardec, por sua vez, descrevendo o mundo real e causai, constatou que as condições de felicidade de desdita da criatura humana, embora se apresentem nas relações que existem entre o trabalho e o capital, especialmente nas sociedades injustas, no desenfreado apego das criaturas pelo poder através do capitalismo e da política, as suas causas legítimas se encontram no próprio indivíduo, ainda egoísta e vão, que acredita ser a vida física única existente, portanto, deixando-se levar pela paixão da dominação do seu próximo, asfixiando na miséria social e econômica que, infelizmente, conduz à luta de classes, à revolta do proletariado que tem vivido esmagado. Ocorreu, no entanto, que em razão do mesmo engodo, a vitória do proletariado não equacionou o problema da miséria econômica, porque com a queda do capitalismo e das elites dominantes onde proliferou a revolução marxista outro poder se fixou, mantendo os excluídos, porque não filiados ao partido dominante e o povo, sempre a grande massa, sucumbindo nos estertores das necessidades de toda a ordem. A revolução que se deve operar no mundo não pode centrar-se na destruição e na morte, cujos efeitos são sempre perversos e vingativos. As vítimas de hoje falam no silêncio do túmulo sobre as injustiças que sofreram e se tornarão mártires mais tarde, quando outras revoluções vierem suceder às que triunfam por um dia. Desse modo, o materialismo dialético mantido nos fundamentos das lutas entre o trabalho e o capital não pode resistir ao processo de evolução da cultura que avança no rumo de Deus e da alma imortal, escrevendo nova página na história da humanidade. Uma religião científica sempre foi anelada pelos pensadores e investigadores que se rebelavam contra os dogmas ultramontanos. Com o Espiritismo surgiu essa nova doutrina em que se fundamenta na realidade dos fatos experimentados em laboratórios,
nos quais a mediunidade é convidada a comprovar a imortalidade do espírito e a sua destinação evolutiva, a reencarnação e a justiça de Deus, as psicoterapias da desobsessão e mediante o otimismo que deflui das suas incomparáveis lições de edificação moral. E esse contingente de propostas libertadoras está exarado na dialética espírita, graças a Allan Kardec, que postula uma visão nova da realidade, utilizando-se dos métodos avançados do diálogo, da dúvida, da afirmação, da síntese, elaborando direcionamentos que libertam os seres humanos em geral da ditadura do trabalho e do capital, ensejando a conquista de novos valores que a morte não consome, ninguém rouba, nem desaparecem. A dialética em torno de um ser integral, espírito, perispírito e matéria, atende a todas as necessidades filosóficas e de comportamento, por explicar as injustiças sociais e como solucioná-las, trabalhando o caráter de cada qual, de modo que, ao assumir a governança do lar, da oficina de trabalho, de uma cidade, estado ou nação, não haja diferença de conduta entre o ser que pensa e aquele que age a serviço e para o bem de todos. Destrinçando os enigmas do pensamento e esclarecendo que o egoísmo é o gerador da miséria social, e que a pequenez moral e a poluição da mente são os responsáveis pelos males que assolam o planeta e a sociedade, a dialética espírita favorece a lógica existencial e a destinação futura que está reservada à criatura humana. Não será, portanto, através das lutas de classes, as encarniçadas batalhas que matam os ditadores e condutores cruéis dos povos, erguendo outros vândalos e perversos, que se solucionará o problema das diferenças sociais e econômicas que vigem entre os seres, porque o ódio sempre desenvolve mais ressentimento e sede de vingança. Mas, sim, por intermédio da revolução, no qual o egoísmo, a crueldade, o orgulho, a presunção, a indiferença moral dos indivíduos cederão lugar ao altruísmo, à bondade, à humildade, à dedicação ao próximo, à participação nos labores da solidariedade, dignificando o cidadão e elevando o mundo. Têm sido tentados os métodos da agressão e da barbárie, da traição e da guerra, do ódio e da submissão de indivíduos, raças, povos, que logo se levantam e esmagam aqueles que os infelicitavam. Chega, inevitavelmente, o momento no qual, estimulados por uma nova filosofia de vida, os homens se erguerão para a construção da felicidade real, vivendo a promessa de Jesus centrada no amor e atualizada pela dialética espírita, na razão direta em que, morrendo o materialismo em todas as suas expressões, por falta da matéria e dos alicerces filosóficos, mecanicistas e históricos em que se sustentava, as mentes e os sentimentos estarão livres de algemas e de alucinações destrutivas. 5. 31 de março de 1869. As lutas haviam sido árduas e prosseguiam severas, embora o colossal monumento da codificação espírita estivesse concluído. Sucessivas etapas desafiadoras apresentaram-se e foram superadas, carregadas por suspeitas de descrédito e de pessimismo, de insanas perseguições e de crueldade. Calúnias bem urdidas se fizeram desencadear contra a mensagem libertadora e os seus veiculadores, sem que o desânimo lhes tomasse os campos emocionais da irrestrita confiança em Deus e nos seus embaixadores. Ciladas trabalhadas pela astúcia e a desonestidade foram desenvolvidas, de forma que pudessem colher os dedicados obreiros que pugnavam pela era nova, sem que os envolvessem nas suas ruinosas teias. A todos os riscos imagináveis estiveram submetidos, sem que desfalecessem nos ideais e diminuíssem a força da realização superior. Allan Kardec, portador de caráter indômito e de sentimentos diamantinos, soube enfrentar todas as situações perversas, que sempre surgem pela senda dos missionários, suportando as refregas, sem qualquer desalento ou dúvida. Como nauta seguro, contemplou os pélagos vorazes do mar tumultuado, e, na barca da fé raciocinada avançou sem receio da tormenta,
ancorando no porto de segurança inabalável. A doutrina espírita suportara a acrimônia e as arremetidas de cientistas precipitados e preconceituosos, e superara-as, resistindo às acusações soezes de demonismo e de feitiçaria, assacadas por religiosos fanáticos e insensatos, demonstrando a excelente qualidade dos seus postulados, assim mantendo-se também ante a defecção de alguns adeptos de improviso, que não se prepararam devidamente para entender o ministério que pensavam abraçar, mantendo-se superior às humanas paixões. Sofrendo as agruras das perseguições da ignorância popular, saíra a sobranceira do flagício do Auto de Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1861, atraindo o interesse de milhares de pessoas que viviam prisioneiras da cegueira religiosa e anelavam pela liberdade de pensamento racional e de movimento social. Nenhum recurso desonesto utilizado pelos adversários do progresso conseguiu impedir-lhe o avanço audacioso. Aqueles eram dias grandiosos para o pensamento filosófico, para a investigação científica e para a ética moral superior. A ciência adquirira cidadania acadêmica, e a vida humana apresentava-se com melhor qualidade, graças às conquistas da medicina em suas diversas áreas de pesquisa. O espiritismo instalara-se igualmente na cultura do século XIX, despertando a sadia curiosidade de alguns investigadores honestos, de curiosos sinceros atraídos pelo seu brilho fulgurante, de observadores que buscaram o estudo cuidadoso, abrindo espaço para os nobres cultores da verdade, que encontraram no fenômeno mediúnico a demonstração insofismável para a confirmação da imortalidade do espírito, e, na reencarnação, a mais grandiosa elucidação sobre a justiça divina. O codificador, atento e infatigável, atendia à volumosa correspondência que lhe chegava diariamente de distantes pontos do planeta, especialmente da Europa, a confecção da Revue Spirit, a impressão e reimpressão das suas obras, as viagens de divulgação, as reuniões de estudos e de investigação incessante, sem que a sua fibra moral sofresse qualquer diminuição de valor. Acompanhado pela extraordinária esposa, a inolvidável e doce Gabi, desempenhava o ministério com esforço quase sobre-humano. As tarefas em andamento eram muitas, e os cooperadores multiplicavam-se, bem como as dificuldades normais em realizações de tal porte, fazendo-se impressionantes, sem que interferissem negativamente na execução dos compromissos valiosos. Desenhavam-se futuras conquistas que deveriam ser estudadas e programadas com esmero. O mundo espiritual vigilante apontava o porvir a desbravar e solicitava atenção com o presente sinuoso e difícil. O espiritismo viera ao mundo para não mais sair dele, com a tarefa de influenciar a sociedade do futuro e oferecer às religiões aquilo que lhes faltava, que são os fatos probantes dos seus postulados essenciais: Deus, imortalidade da alma, justiça divina, amor e caridade. Iniciava-se, então, o ano de 1869, e a doutrina espírita encontrava-se concluída. Os seus parâmetros científicos estavam demonstrados, resistindo a todas as investidas que poderiam fragilizá-los ou destruí-los. Os seus postulados filosóficos apresentavam-se elaborados, atendendo às necessidades culturais, emocionais, sociais e espirituais das criaturas. Os seus princípios ético-morais de consequência religiosa alicerçavam-se no vigor do Evangelho de Jesus, na sua pureza primitiva, consolando e alentando, apontando o rumo da imortalidade feliz para o ser humano cansado de desencantos. As sombras do mal, porém, prosseguiam investindo, em vãs tentativas de perturbar a obra do mestre Galileu, qual acontecera no passado, quando foram desviados os bons trabalhadores dos objetivos cristãos que abraçavam, permitindo-se a alteração da mensagem em benefício das suas exigências egóicas. Em vários tentames para ser mantida a pulcritude da fé, dando prosseguimento ao labor de Jesus Cristo, a inferioridade humana conseguiu adulterar o seu conteúdo e transformar em poder temporal,
político e econômico, o que objetivava ser o reino dos céus para os pobres e sofredores. Naquela ocasião, após as confirmações de laboratório, o Consolador, por fim, instalava-se na Terra. Allan Kardec, pensando no futuro do Espiritismo, e considerando a fragilidade moral do ser humano, apresentou diretrizes de segurança, consolidando as conquistas logradas e delineando os programas básicos para a preservação da doutrina conforme lhe revelaram os condutores da humanidade. O esforço a que se submeteu, as noites indormidas, as realizações exaustivas combaliram-no, mas ele prosseguiu. O espírito doutor de Meury, seu médico e amigo, chamou ao justo repouso, conclamando a diminuição de tarefas, mas o navegador sentiu que não disporia de muito tempo e não deveria postergar ou deixar de executar o trabalho que lhe fora confiado. O Espiritismo, por fim, esplendia no solo grandioso da França e chegava a diferentes países do mundo anunciando os novos tempos. Após uma noite de reflexões, quando foi visitado pelo Espírito de Verdade, que lhe comandava o trabalho missionário, despertou eufórico e recompensado interiormente. Pela manhã, entre eles 0h e 11 horas, após atender a um jovem que veio adquirir um exemplar da revista Espírita, enlevado. Emoções complexas assomaram-lhe do coração ao cérebro, e ele rodopiou nos calcanhares, tombando fulminado no solo. Era o dia 31 de março de 1869. O codificador do Espiritismo havia terminado a tarefa na Terra. A codificação ficaria para enfrentar os desafios do futuro. Evocando o dia da desencarnação do insigne mestre, nós, os espíritos espíritas que o amamos, exclamamos comovidos: Deus te abençoe, Allan Kardec, incorruptível servidor da verdade. Vela por nós e ajuda-nos a servir ao bem conforme o fizeste, bandeirante da luz. 6. Os espíritas verdadeiros. A função filosófica e moral do Espiritismo é, primordialmente, produzir a transformação pessoal do seu adepto para melhor. Não o conseguindo, permanece portador de grande beleza, no entanto inócuo nos seus resultados, qual orquídea deslumbrante, mas apenas isso. O Espiritismo possui os elementos indispensáveis para operar a mudança social, isto é, criar os recursos hábeis, através dos quais, iluminando a criatura, esta se encarregará de promover o progresso da sociedade e acelerar a fraternidade, a vivência do bem. Ciência estruturada em fatos demonstráveis à sociedade, desperta interesse nos investigadores, enquanto propicia a confirmação experimental dos seus paradigmas. Mediante a sua repetição constante elimina quaisquer hipóteses outras que se arquitetem com o fim de negá-lo. Ao mesmo tempo a sua filosofia, que resultou dessas comunicações mediúnicas, possui um repositório de sabedoria que enfrenta o materialismo de maneira estoica, respondendo a todas as questões perturbadoras do pensamento, firmadas na lógica e na razão. Dispensando quaisquer sinais exteriores de identificação, os seus profitentes fazem-se conhecidos pela conduta moral e as ações de caridade em que se empenham. Não obstante, a fenomenologia, mesmo convencendo seus experimentadores, nem sempre consegue produzir espíritos verdadeiros, sinceros, devotados, mantendo-se na torpe situação de investigadores e gente, não definindo a sua adesão à causa. Da mesma forma, outros tantos, que se convencem da sua realidade mediante a aceitação dos seus postulados portadores de argumentação de bronze, embora a certeza da sua legitimidade, não são introjetados no comportamento. Somente um número algo reduzido de estudiosos e investigadores assume a postura de trabalhar em favor da sua divulgação, ampliando os horizontes terrestres para propiciar-lhes a felicidade através da renovação moral dos seus membros. São esses os espíritos verdadeiros ou espíritas cristãos, pela sua aceitação e prática do código moral estatuído por Jesus. Enxameiam, entretanto,
Aqueles adeptos que se criam portadores de méritos que estão distantes de possuir, pensando que a sua adesão à doutrina espírita credencia-os a permanecerem exigentes, impermeáveis, sempre impondo condições novas para a aceitação total dos ensinamentos. E se dizem, também, espíritas, que o são, porém, apenas como experimentadores. Outro número muito expressivo de crentes assim demora porque a doutrina repletou-os a todos de respostas legítimas, preenchendo-lhes as lacunas filosóficas, culturais e atendendo-lhes às 1000 questões tormentosas em que se debatiam. Apesar disso, não abandonam os velhos hábitos, estribados em egoísmo avassalador e em soberba injustificável. Compreendem esses adeptos os ensinamentos exarados na codificação espírita e nas obras que lhes são subsidiárias, mas prosseguem acomodados nos seus gabinetes de reflexões e de vaidades, quando não se fazem renitentes nas paixões em que se comprazem. Esperam sempre soluções para os dramas que fomentam e aguardam distinções a que não fazem jus. Normalmente são hábeis na censura aos demais com facilidade, exigindo perfeição que não possuem, invejam a ascensão dos companheiros, atirando-lhes petardos acusatórios, sem produzirem significativa alteração de conduta, tornando-a exemplar, combatem a prodigalidade do próximo, aferrados à avareza pessoal, estabelecem diretrizes que desejam ser vivenciadas pelo próximo, facultando-se justificativas impeditivas para introjetá-las. Caracterizam-se por desejar, sem muita convicção, que o outro se revele em condição moral superior, suportando seu azedume e a sua petulância, enquanto apenas apontam os erros. Geram dissidências, apegando-se a detalhes de forma, sem a preocupação de examinarem os conteúdos, sempre vigorosos na exibição da cultura em detrimento da conduta, apegados à letra A e longe do espírito da mensagem. Compreende-se esse fenômeno humano, considerando-se o estágio inferior no qual estagia a grande massa, incluindo, naturalmente, algumas elites sociais, econômicas e intelectuais. Transitando com dificuldade na indumentária física sob a pesada carga de compromissos infelizes, não conseguem, após o encantamento inicial com o espiritismo, vivenciar as suas lições. Muitos debandam das suas fileiras, porque em realidade jamais se impregnaram dos ensinos espíritas, havendo sido frequentadores de reuniões ou admiradores de pessoas de destaque no grupo, sem que experimentassem um sentimento de simpatia pela doutrina em si mesmo e interesse pela sua evolução espiritual. São simpatizantes temporários e que esperam somente fluir de benefícios propiciados pelos espíritos ou do conhecimento doutrinário, mas sem a resposta competente do sacrifício pessoal. Acreditam na vida futura, sem dúvida, no entanto, retêm-se vigorosamente nos impositivos da existência presente, gozando e desfrutando de tudo quanto lhes é lícito ou não, desde que não desejam perder a oportunidade do prazer. O espírita de coração, aquele no qual o espiritismo encontra a ressonância produzindo uma revolução para melhor, abre-se ao seu conteúdo e aprende a ser feliz, elegendo a caridade como a estrada moral a palmilhar sem cansaço. O verdadeiro espírita compreende todas essas ocorrências negativas e infelizes do movimento no qual labora, sem desanimar nem rebelar-se. Sabe que as defecções de muitos companheiros resultam da sua imaturidade espiritual e, em vez de exprobrá-los, permanece fraterno, mesmo quando hostilizado ou perseguido. É manso sem emaranhar-se no cipoal da hipocrisia ou do servilismo perturbador. A sua energia manifesta-se através da perseverança nas atividades doutrinárias que abraça. Não tem a veleidade de impor-se, de converter os demais. São os seus atos que despertam a atenção, a crença que vivenciam. O seu entusiasmo é encantador, nunca exaltado, porquanto aqueles que pretendem inocular nos demais a convicção de que se fazem portadores, proporcionam mais males à divulgação do espiritismo que benefícios. O espírita verdadeiro não se sente completado,
mas em construção evolutiva. Estuda sempre, observando as ocorrências e buscando retirar o melhor proveito, a fim de crescer emocionalmente sempre mais. Certamente encontramos na sociedade homens e mulheres nobres e bons, que sem conhecimento dos fatos e dos ensinamentos do Espiritismo, podem ser considerados como espíritas, pois creem em Deus, na imortalidade do espírito e na sua comunicação, na justiça